Boa noite a todos. Tudo bem? Mais empolgação, pessoal. Boa noite a todos. A gente fica tremendo, ansioso, e aí a gente dá uma boa noite, aí o pessoal, boa noite para dar uma animada também na gente também, não é? Beleza? Antes de começar a minha história, eu preciso contar a história da minha mãe e do meu pai. Dona Mercedes e o senhor José Barbosa, eles vieram de Minas Gerais para tentar uma vida boa aqui em São Paulo, arrumar emprego. Mas quando chegou aqui, como milhões de pessoas se depararam com a situação negativa. E aí foram morar na casa de parentes. E a gente sabe que quando a gente mora na casa de parente, tem um prazo de validade, né? Daqui a pouco ninguém fica cutucando. E aí, já arrumou emprego? Quando é que você vai sair? E aí, essa foi a situação da minha família. Então, meu pai fica sabendo que na região do Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, está tendo uma ocupação num terreno da prefeitura. E aí eles chegam lá e meu pai consegue esse pedacinho de terra, né? A gente constrói o nosso primeiro barraquinho, nossa primeira mudança. E aí chegando lá, né, vai montar 2 quartos e tal. Nessa época era o meu irmão e a minha irmã, né? Eu ainda era um projetinho de vida ainda na conta dos meus pais. E em 1981 nasce o Buiú. Né? Dei até trabalho para nascer, que foi uma confusão danada. Vai ter, não vai? E esse menino vem, não vem? Então, aí a gente se constitui a nossa família. A gente morou, a gente passou por muita dificuldade ali no Jardim Ibirapuera. Então, a minha família, questão do emprego, questão, né, da moradia, morando num barraquinho de madeira. E aí nossa casa foi a última casa a ser construída. Então, tinha aquela dificuldade mesmo de tipo do alimento, né? Meu pai saía para trabalhar, não conseguia emprego, minha mãe também não. Então, aí a gente decidimos que eles decidiram que meu pai ia trabalhar, minha mãe ia cuidar da família, mas não deu certo. Então, quando um rapaz ia se mudar, aí ia se mudar para algum lugar, e aí a gente tem a nossa primeira mudança extraordinária. Ele falou: "Seu Zé, eu troco meu barraco com o do senhor, tal, que eu vou levar minha família, tal, tal." Aí meu pai: "Não, beleza." Aí a gente se mudamos um pouquinho para cima da rua. Eu falei: "Opa, o terreno já valorizou um pouco." Né? Na favela, quando você melhora um pouquinho, o terreno vai valorizando também. E aí, só que com isso também, o meu pai ele começou a beber muito, né? E aí às vezes as pessoas pegavam, falavam para o meu irmão, para minha irmã, vai lá buscar o seu pai, que ele está caído lá no chão. E aí os meus irmãos sentiam muita vergonha disso. E aí quando não era o contrário, ele chegava bêbado, quebrando tudo dentro de casa. E aí já quebrava o que a gente não tinha, né? Então é complicado, né? Ele já chegava tal. E, o pior de tudo, ele começou a agredir minha mãe. E aí, durante 15 anos, com 6 para 15 anos, eu acompanhei todo esse processo de agressão. E aí eu senti uma raiva muito grande do meu pai. Tipo, foi criando um ódio dentro do meu coração. E eu, até os meus 16 anos, eu vivi com isso. E quando eu ia para a escola, eu já ia meio revoltado. Roupa doada, né, que as pessoas doavam a roupa e tal. E aí a molecada começava a tirar um barato, porque minha roupinha era veinha, né? E aí peguei e falei: beleza, ficava bravo, chegava em casa chateado. E na época tinha aquele documentário lá, os Jackson 5. Quem já assistiu, levanta a mão. Pouca gente, ninguém é da minha época. Então, e aí tinha o Jackson 5 e tal, e aí nós não tinha dinheiro para cortar o cabelo, já tinha o black natural já. O black já era naturalzinho já. E aí eu resolvi sair da escola, né? E aí, com 12 para 13 anos, eu invento de... um amigo meu falou: vamos ali comigo ali, pá, tal. Aí, vamos fumar um baseado. Eu falei: então, vamos lá. Não sabia como é que era esse troço e tal. Quem adivinha quem sou eu nessa foto aí? Tô do lado esquerdo, com o copo na mão, bem baixinho. Zoado, né? Só o chassi do grilo. Complicado. Então, e aí fiquei durante 14 anos nas drogas. Isso para mim foi tudo consequência da questão familiar, né? Das brigas dentro de casa. E aí eu comecei primeiro com maconha, cocaína, aí daqui a pouco bebida, daqui a pouco já estava no mesclado, que é maconha com pedra.
Não sei se alguém já ouviu falar já. E aí um dia eu parei e eu falei, nossa, eu fiz uma reflexão da minha vida, nossa, eu estou pior que o meu pai. Pelo menos o meu pai, tipo, ele bebia e, né, dava as loucuras dele lá. Só que essa raiva ficou tão forte dentro do meu coração que eu acabei me tornando pior que o meu pai, né? Então, um dia eu estava encostado na rua lá, trocando ideia com alguns amigos meus, e aí passou um carro, 20 metros depois, um cara eu conhecia dentro do carro, e aí desce dois caras que eu não conhecia. E aí um deles chegou, estava eu e mais alguns amigos, ele falou assim, ó, dá licença que esse neguinho aqui é safado. E aí me deu uma paulada, e aí pegou na minha mão, onde eu tenho uma marca até hoje. E aí eu nunca escutei minha mãe, sempre fui aquele moleque, né, é, complicado e tal, sempre um slide antes também, tipo, eu sempre gostei de ser jogador de futebol, então o negócio era jogar futebol, tá na rua, correndo, tal, com a molecada, fazendo bagunça. Já tinha saído da escola, falei, vou ficar na rua, vou ser jogador de futebol mesmo, né? E nunca pensei no meu plano B da minha vida. E aí, quando isso aconteceu comigo, aí eu comecei a correr e na hora eu lembrei de tudo que minha mãe me falou. Ela falou que me amava, que queria meu bem. E aí eu falei, aí comecei, encostei num cantinho, comecei a chorar. E aí eu falei, nossa, como minha vida é hoje, né? Então, tipo, eu sou um usuário de droga, reconheci naquele momento, tô apanhando sem ter feito nada. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu preciso mudar minha vida, eu não posso continuar desse jeito. E uma vez minha mãe falou assim, poxa, Anderson, eu vou partir dessa vida e eu não queria ver você desse jeito, né? E aí, tipo, ela começava a chorar, e aí eu falei, poxa, eu preciso mudar. Então, eu decidi que eu queria ajuda, só que, como toda pessoa sempre tem os seus anjos da guarda, eu tive 6 mulheres. Uau! Alguém pode falar? Qual é o homem que teve 6 mulheres aí? Ah, ninguém, só eu, tá vendo? Tive 6 mulheres fantásticas na minha vida, que me inspiraram, que fizeram a diferença na minha trajetória e na minha mudança. E primeiro a minha mãe, queria contar um pouquinho sobre cada coisinha dela, de cada uma delas. Então a minha mãe foi a que me deu amor, que acreditou em mim e falou, é possível, Anderson, mudar, você vai mudar. Porque você é um moleque muito carismático, você tem a amizade de todo mundo. Segundo foi a dona Andréia, onde quando aconteceu essa situação comigo, da paulada, eu fui procurar, eu sempre admirei artes, grafite, e aí eu entrei no curso para ter aula de pintura em tela. E aí, lá era um curso para jovens, meninos que cumpriam a medida socioeducativa. Aí a dona Andréia ficou com medo, falou, pô, aí o Felipe me convidou para ir lá, ela falou, mano, agora moiou, tá o Felipe aí, um negão aí, o que, que a gente faz agora? E o pessoal não queria abrir a porta, o pessoal ficou com medo, mano. Aí eu falei, vixe, agora, Felipe, acho que o pessoal não vai abrir a porta, não. E aí a dona Andréia fez uma das coisas mais fantásticas que eu admiro nela. Ela me deu a oportunidade. Ela falou, não, entra aí, faz o curso e toca aí. E aí, falei, beleza, continuei, fiquei 3 anos lá. Depois me mandaram para a Fundação Dixon, onde eu fiz curso de contação de história. Depois tem a Ana Paula também, que trabalhava lá, que ela me ajudou. A Ana Paula é pedagoga e ela me ajudou a falar os nãos que nós precisamos aprender na vida. E muitas vezes, quando eu ia usar droga, eu nunca falava não. Buiu, eu tenho um pino de cocaína, vamos lá. Buiu, eu tenho não sei o que lá. Eu parecia uma marionete. Então, e ela falou, você precisa falar não. A partir de hoje, você precisa falar não. E aí eu aprendi a falar o não. A dona Eda Luiz, que me adotou como filho dela, ela foi a pessoa que falou, vai lá trabalhar na minha escola, tal, eu quero você lá. Ela tinha visto minha história, ela me acolheu, me ajudou, me tornou a segunda mãe. E por último, a minha esposa Elisa. Uau! Neguinho com a lataria feia dessa arrumou uma morena, hein? Vai pensando que nós não tem ideia para trocar. E aí, eu conheci a Elisa, ela passava na viela, eu falei, oi morena, tudo bem? E ela falou, mano, o que esse cara quer comigo? E eu sempre mexia com ela, né? Até que um dia eu falei, mano, mexer não tá dando certo. Aí eu peguei e falei assim, você sabia que eu faço um projeto? Aí ela deu ideia, e já era. Aí ela falou, opa, agora. E aí, com tudo isso, eu fui para casa, depois de todos esses cursos que eu fiz, e aí eu falei, pô, eu preciso criar um projeto que eu ajude essas crianças a desenvolver alguma coisa dentro do território. E aí eu queria contar uma história
para vocês, que foi tem uma foto do cinema. Eu e um amigo meuzinho inventamos de fazer cinema na Viela, chamava Cine Viela. E aí 2 homens para organizar alguma coisa para as crianças, você já sabe como é que é, né? E aí organizamos o tapete, fizemos tudo, pá, deixamos tudo organizado e tipo, nada das crianças apareceu. Eu falei, mano, acho que não vai ser um fiasco, mano. E aí uma criança chegou lá, oi tio, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, a gente vai fazer cinema para vocês. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, nossa, que legal, tá, vou chamar os meus amigos. E aí essa criança, ela revolucionou o nosso projeto. E aí veio, tipo, 80 crianças chegaram, entre adultos e crianças. Eu falei, nossa, que da hora. E aí a gente começou a fazer cinema uma vez por mês. E como eu fui um jogador de bola frustrado, né? Não tinha nenhum plano B na minha vida. Tentei ser jogador, mas foi um fiasco também. E aí eu falei, não, agora eu vou treinar as molecadas a ser jogador de futebol. Só que aí, nos cursos que eu fiz, qual que era a minha ideia? Pegar um livro, contar a história para essas crianças, e aí depois a gente treinar. No cinema colocava o telão, colocava tudo, contava uma história e também passava cinema. E eu peguei e falei, e não é que esse negócio é bom? As crianças adoravam, que dia que vai ter cinema, que dia que vai ter futebol. E aí surge o Projeto Viela. O Projeto Viela ele é uma organização social, cultural e esportiva, então todas as nossas atividades, ela tem um pouquinho de esporte e todas as atividades têm um pouquinho de contação de história antes das nossas atividades. Hoje nós atendemos 150 crianças, eu acho que é mais, viu? Porque homem você sabe como é que é, né? Aí a Elisa chega, não, você é mais criança, você tá louco? Aí eu falei, é mesmo, né, Elisa? São 150 crianças, hoje nós estamos em 14 pessoas trabalhando, né? Inclusive tem o meu professor de jiu-jitsu está aí, quem levar uma comigo depois do TED aí, ele está aí, cuidado, hein? O Dan. Então, e aí a gente começou a fazer uma grande revolução e eu falei, nossa, acho que esse é o meu propósito fazer. Então, como a gente criou o projeto, a gente sabe que sempre surgem uns talentos naturais dentro da quebrada. E um deles é o Cauã, um jovem que foi campeão brasileiro, mundial e Copa Pódio de Jiu-Jitsu. Ele também veio também prestigiar. E o Cauã, ele deu super certo no esporte. Porém, o Cauã não pode ser só as nossas exceções. A gente não pode falar que o Cauã é a pessoa que tipo, vai ter mais privilégios dentro do Viela. Não. A gente tem que dar atenção também para as outras crianças. Então, por que a gente dá atenção para outras crianças? Porque 99,91%, tipo 1% dessa molecada, todos eles querem ser jogador de futebol. Então, 1% dá certo. E aí eu falei, poxa, e as histórias dele é igual a minha. Só passou o tempo. Eu falei, então, vamos trabalhar isso com eles. Além deles, quero ser jogador de futebol, tudo bem. Você vai ser um jogador de futebol. Mas se o futebol não der certo, a gente também vai andar com você com o sonho da sua vida, com aquilo que você quer realizar fora o futebol. E a gente precisava colocar na cabeça deles que o futebol talvez não daria certo. Então, a gente tem a história do Pedro, que ele se tornou músico, e o Pedro queria ser jogador de futebol de qualquer jeito. E eu falava, Pedro, eu não podia falar para ele que a estatística mostra que você não pode ser jogador de futebol. Não podia. Então eu falei, Pedro, então você vai estudar e você vai dar certo, irmão. Hoje o Pedro é formado no auditório do Ibirapuera, músico, baixo elétrico e baixo acústico, e toca todos os instrumentos que vocês puderem imaginar. E eu digo sempre que a mudança ela começou em mim, né? Eu fui buscar, depois que aconteceu tudo isso com a minha vida, eu fui buscar outras fontes de ideias. Eu falei, não, eu preciso me ajudar. Primeiro ser ajudado fui eu. Então, fui procurar ajuda, estudei, fiz um primeiro semestre de faculdade, né? E o Projeto Viela, ele me levou muito mais além daquilo que eu pudesse imaginar. O Projeto Viela me levou para Portugal, o Projeto Viela me deu vários cursos, e aí, hoje, essa minha meta, eu não quero mais. Como eu falei para você, a gente acha que a gente mora na favela, a gente tem que estudar e sair da favela. Não. Hoje eu entendo que a favela é um lugar tão importante quanto qualquer outro lugar do mundo. E eu quero morar lá, quero morrer lá, quero viver, eu quero fazer as implementações que eu acho que são corretas para aquele lugar. E aí eu queria terminar com uma frase que eu nunca ouvi ela na vida e criei ela. Que toda criança
tem o direito de aprender brincando. Obrigado.